Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal em dia de jogo. O Vasco enfrenta logo mais às 8h30 a Ponte Preta, uma partida importante para a gente quebrar essa sequência ruim, né? Continuar com essa margem para o bloco que vem de baixo, né? Distanciar dos times que estão ali brigando para chegar próximo ao G4, que é o Londrina, é o Tombense, é o Sport, enfim, vários jogos hoje. Então eu vou trazer aqui algumas notícias a respeito do Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal, né? E falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. E vou trazer um jogo de destaque, Ponte Preta e Vasco, né? Estão pagando 2,60 na vitória da Ponte, 2,93 no empate, 2,91 na vitória do Vasco. Se você não fez o cadastro na 1xBet, o link está no primeiro comentário, o código promocional é do Cerrado, né? E o primeiro Pix, depósito, eles dobram em bônus para você fazer apostas aí. Você está ajudando o canal Vascaíno do Cerrado só de fazer o cadastro, tá bom? Bom, eu falei aqui ontem sobre escalação, o Vasco vem com 3 alterações, o Léo Matos que assumiu a vaga do Gabriel Dias, falei aí da falta do Yuri Lara e do Nenê, que entra o Zé Gabriel e o Alex Teixeira, o resto é o mesmo time, é absolutamente a mesma escalação, a Ponte Preta que vem de uma sequência boa, buscando a terceira vitória dentro de casa, né, com um time mais jovem, leve, então vai dar trabalho. O Hélio dos Anjos falando que vai montar um time agressivo, que não tem medo do Vasco, vai partir para cima. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, não vai ser fácil, né? E vamos ver o que o Emílio Faro vai montar aí, e principalmente com a possibilidade de estreia de alguns contratados, tá? Então eu até falei isso no vídeo ontem, não tem mais o que acrescentar, é esperar o jogo e depois a partida vir com um vídeo pós-jogo pra gente debater o que foi esse jogo contra a Ponte. Tomara que com uma vitória pra gente ter um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Por que eu falo isso? Tem gente que vem aqui e fala, você só reclama, você só... É lógico. Se eu tivesse notícias boas para dar, como foi a contratação do Alex Teixeira, como eu falei do Thiago Rodrigues, que é uma boa contratação, o Yuri Lara, eu vim aqui, não tem um problema, cara. Pode ser o Jorge Salgado, pode ser o americano, pode ser a puta que pariu sentado na presidência do Vasco, eu vou vir aqui, vou elogiar quando fizer uma coisa certa. Mas o que esses caras mais fazem no Vasco é cagada. E eu não vou vir aqui ficar abrindo manchetes de um futuro maravilhoso pra você, cara. Se você gosta de ser feito de otário, de se enganar, tem vários canais pra fazer isso. Milhões, bilhões, contratações... e grandes jogadores na capa, grandes notícias, agora vai, eu tô assim, tô já bem cascudo, bem cansado de tudo isso para ficar aqui brincando de fazer onda ou de mentir para agradar torcedor, né? Se você curte vir aqui ouvir o outro lado da moeda, ouvir as críticas, beleza, fica aí. Se não curte, cara, é igual televisão, pega o controle e muda. Ah, tu é chato pra caralho, muda, cara, muda, não assiste, simplesmente muda, não assiste, tá? Ontem eu trouxe um vídeo aqui, teve gente que achou ruim, esse senhor Luiz Melo aí, além de ser flamenguista, além de ser um péssimo profissional, e teve gente falando assim, qual o problema dele ser flamenguista? Ah, deixa o cara, o importante é ele ser um bom profissional, mas ele é um péssimo profissional, né? E teve canal, teve jornalista defendendo a permanência do cara, por mais que tenha sido uma relação absurda, né? Promíscua, uma relação escancarada de conflito de interesse. O cara que estava no balcão vendendo o Vasco para um grupo americano foi contratado por esse grupo americano. Olha que descarado, olha que imoral, e ainda tem gente que defende esse tipo de canalice. Ainda tem gente que defende esse tipo de canalice, né? Aí tá aí, o novo executivo do Vasco, o seu Paulo Brax, é um amador, é outro Alexandre Pássaro, até advogado é. O cara foi contratado pelo América e depois foi chamado para ser executivo para tapar buraco. Acabou ficando ali, o América ganhou alguns títulos, foi pro Internacional e foi um fracasso. Foi um fracasso. Eu vou trazer aqui um depoimento do Baldasso, que é o maior canal que tem em Colorado. Ele é jornalista, radialista e um dos maiores influências que tem aí, que fala de futebol. E ele detona o amadorismo do seu Paulo Brax, que ele fala que é um cara despreparado, desconhecido,
né? Você vai ver, eu vou trazer aqui, porque qual é a pecha, qual que é a narrativa usada por essa gestão, a bandeira usada por eles, desde que começaram as propagandas eleitorais e depois com a venda do Vasco passava, era a profissionalização do Vasco. Acabou apadrinhamento, acabou amigos, acabou o jeitinho dentro do clube, mas não acabou porra nenhuma. Esse Paulo Brax é amigo aí de jornalista, é amigo de canal, é gente indicada, é amigo do Juninho Pernambucano. O que esse cara tem? Qual é a primeira coisa que uma empresa profissional, uma empresa que vai buscar profissionais de excelência no mercado, gabaritado, de outra prateleira, qual a primeira coisa que ela busca? Profissionais capacitados como referência. Se você for buscar a referência desse cara, ele não tem. Ele não tem. Então qual é o argumento para trazer esse cara? Mais uma vez, mais do mesmo. E aí tem gente que fala, pô, mas tu reclama antes. É lógico, você tem que criticar o processo. Não adianta eu vir aqui depois que der merda, como um engenheiro de obra pronta, para falar da merda. Você tem que criticar o processo se ele tá errado. E mais uma vez tá errado. Começando mais uma vez errado. Eu recebi uma mensagem que foi do Paulo Roberto, quero até agradecer, Paulo Roberto Moraes Braz, falou, cara, parabéns pelo seu trabalho. Uma sugestão para um vídeo, né? Pesquisa no YouTube, Baldasso versus Paulo Brax. Tem uma casa no Rio Grande do Sul e ele sempre foi criticado lá por ser omisso, contratar mal e principalmente não ter um bom relacionamento no mercado da bola. Ele é um desconhecido. Eu vou deixar aqui para você fazer seu juízo de valores, que mais uma vez o jeitinho tá colocando a panelinha dentro do Vasco para continuar a mesma merda. E aí não adianta, eu sei que vai vir um aqui, o outro vai me xingar, vai falar um monte de coisa, que eu tô falando por causa de torcer, que eu torço para candidato. É a mesma ladainha de sempre. Eu nem falo de eleição, eu nem falo mais de candidato, mas nem falo de justiça, é a mesma ladainha de sempre. A panelinha que tá dentro do Vasco com outro cara que nunca foi um profissional de excelência no cargo. E aí a gente está contratando uma grande, de uma aposta, mais uma vez, para tentar levantar o futebol do Vasco, tá bom? Vou deixar aí o Baldasso e aí você tira suas conclusões, não sou eu que estou falando, é um cara onde ele trabalhou e lá a gestão, os dirigentes do Internacional viram que erraram, viram que ele é um profissional incompetente e aí demoraram a demitir o cara, quando demitiu o Inter acabou contratando outro e andou. Vou deixar aí para você, curte o vídeo, compartilha, depois do vídeo eu venho com um vídeo de pós-jogo, e aí a gente, tomara que com vitória, pra gente ter um clima mais tranquilo, ou senão a gente vem com porrada, e aqui é assim, eu não vou ficar aqui massageando, trazendo um monte de fantasia. Quando acontecer, aí a gente vem aqui e fala que tá bom, tá legal, estão fazendo coisas boas, mas enquanto estiver fazendo coisa errada, a gente vai vir aqui e sentar o aço, tá bom? Grande abraço, curte aí o canal, se inscreve, fica com um Baldasso e o cartão de visita do novo executivo contratado pela 777 Partners, o tal do Paulo Brax. Não vai ter competência para repor? O senhor Paulo Brax, tu der 2 tartarugas para ele, uma sai voando e outras foge por baixo. Se der 2 tartarugas para o Paulo Brax cuidar, uma sai voando por cima e uma foge por baixo. Não tem nenhuma condição de ser diretor executivo do Internacional. Senhor Papaléu, vice de futebol do Inter, o senhor deu discurso nessa temporada de absoluta acomodação. O senhor não sabe o que é o Internacional? O senhor sabe o que é o Internacional? Vão fazer reformulação no grupo do Inter? Acho que precisa. Mas vão ter competência para isso? Vão fazer reformulação com o Paulo Brax no mercado contratando? E quando chega nos clubes tem que apresentar um cartão de visita porque ninguém conhece ele, enquanto o Rodrigo Caetano está levantando taça lá no Atlético Mineiro? Vergonha! Vocês estão fazendo a torcida do Inter passar vergonha. Todo o contexto do Inter é incompetente em 2021. Incompetente! Respeitem o Internacional! Tudo errado, presidente. Seja mais humilde, presidente. O senhor não quer demitir o Paulo Brax, que vocês mesmos do Beira-Rio acham que é mau diretor executivo, porque o senhor não quer admitir outro erro. Demite agora! Demite agora! O senhor errou, presidente. O senhor errou em tudo, presidente. Começa a corrigir os seus erros, presidente. A única coisa, hoje eu questionei o João Batista Filho, né? Porque o departamento de futebol, eu perguntei, vem cá, o departamento de futebol vai continuar? O vice de futebol, o doutor Emílio Papaléu, e o diretor executivo Paulo Brax vão continuar na próxima temporada? Eu quero saber, porque o trabalho deles este ano foi ruim, tá? Ninguém tá falando disso.
Ninguém está falando sobre a necessidade de mudar o departamento de futebol do Inter. O trabalho do Paulo Brax foi insuficiente, o trabalho do Papaléu é insuficiente também. Não é essa, César. A discussão é que o Internacional fez 2 propostas para o Felipe Melo. E o Felipe Melo escolheu o Fluminense. E aí hoje um repórter, o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, descobriu, conversou com o empresário do Felipe Melo, o empresário deu um pau na forma como o Inter conduziu o processo para tentar convencer o Felipe Melo. Não sabia disso, não sabia disso. Cara, isso é uma vergonha. O Internacional perdeu o Eric para o Ceará, que estava no Náutico. O Inter não ganha uma concorrência. O Paulo Brax, como diretor executivo, é uma afronta ao Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, porque dentro do Beira-Rio sabem que o trabalho é ruim, tá? Sabem. Só que o presidente Alessandro Barcelos, a impressão que eu tenho é que não demite ele, não demite o Paulo Brax para não admitir o erro. E o pior é o seguinte, isso está acontecendo, César, no dia que nós estamos vendo o Rodrigo Caetano levantando taça. Fica com a antiga direção. A gente traz o Paulo Brax do América com 1 ano de experiência, no América Mineiro, e ele só virou diretor executivo lá para tampar furo de um outro que saiu. E aí o ano do Internacional é terrível em todos os âmbitos. A gente aconteceu. Do Inter, eu sou torcedor do Inter, o Meneghetti também é torcedor do Internacional. Podem pautar sim. Vamos parar com essa arrogância. O nosso tempo, o tempo de vocês, meu querido Paulo Brax, é o tempo de uma tartaruga para atravessar um campo de futebol, que aliás foi o teu trabalho até agora, desde que chegou no Internacional, você não consegue fazer nada. Você não ganha uma concorrência com ninguém, pô. E vem numa entrevista com essa arrogância de o tempo do Inter, ninguém vai pautar, a torcida vai pautar qualquer coisa que tu faça aí dentro, Paulo Brax. Porque é a torcida do Internacional que paga o teu salário. Vamos parar com essa arrogância? O mercado é uma contratação que deu errado. Aliás, o Brax falou ontem que o mercado foi contratado para ser titular. Foi. Eu nunca vi um executivo falar isso, eu não vi isso. O mercado foi contratado para ser titular. O técnico era Diego Aguirre, né? Tá, mas o mercado foi contratado para ser titular e o Bruno Mendes foi contratado para ser reserva. E isso depois até contra a direção do Inter. Porque eles inverteram. Na verdade, o Bruno Mendes era o bom e o mercado deu errado. O Palácios, que foi a contratação... mas não dá para julgar o Palácios. 20 anos de seleção chilena. Essa não. Essa eu não embarco, tá? Tu não embarca porque tu acha, mim é errado. Tu acha que a temporada dele foi boa, então? Não disse isso. É que quando tu contrata um jogador da seleção chilena de 20 anos, acho bacana. Mas é errado o teu capa indicar o Palácios como um extremo a ser contratado e se descobrir depois que ele chegar, ele é meia, né? Isso é errado. Isso é errado. É que eu não vi o relatório do capa. Mas o Internacional, através do João Patrício Hermann, divulgou que era um ponta e o cara é meia. O fato é, a única contratação do Inter que deu certo na temporada foi de um jogador que veio para compor grupo, que era o Bruno Mendes. Foi ao acaso. Quer falar, Ribeiro?